Olá, bem-vindos, bem-vindos! Hoje, aqui no canal Alguma Dúvida, a gente vai entrar num dos temas mais importantes da doutrina penal, que é a teoria do erro. Hoje a gente vai falar sobre erro de tipo sobre elementar. Repito, erro de tipo sobre elementar. É uma das matérias mais importantes porque ela é essencial para a compreensão da tipicidade, ela é essencial no dia a dia forense, né? Eu sempre brinco que a gente tem muitos institutos, né, na parte geral do Código Penal, mas quantas vezes eu usei causa superveniente relativamente independente para defender um réu? 3, 4. Quantas vezes eu usei erro de proibição e consegui êxito? 3, 4. Agora, erro de tipo é toda hora. Tese de defesa, né, em regra, é nulidade, falta de prova e erro de tipo. Tá? O resto vai discutir dosimetria da pena, né? Mas nulidade, falta de prova, erro de tipo é tese do dia a dia e por isso que ela é sempre lembrada nas provas públicas, é por isso que sempre cai em prova da OAB, em concurso público, tem que conhecer teoria do erro, tá? Tá. O erro de tipo, ele pode ser classificado como erro essencial ou erro acidental. A gente vai falar hoje de erro essencial. O erro de tipo essencial tem duas espécies. Tem o erro sobre elementar e o erro sobre discriminante. O que a gente vai falar é o erro sobre elementar. Vamos lá? Eu vou repetir então. Ó. Você tem duas grandes espécies de erro de tipo. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. A gente vai falar do erro de tipo essencial. Tá? Erro de tipo essencial tem duas espécies também. Tem o erro sobre elementar e o erro sobre discriminante. Nosso tópico de hoje, nosso assunto de hoje é aqui erro de tipo sobre elementar. Vamos começar? Vamos lá. Bom, o que é um erro de tipo sobre elementar? Erro de tipo sobre elementar quando, por equivocada compreensão da realidade fática, o sujeito não sabe, ele não tem consciência que realiza as elementares do tipo. Então, o sujeito, por errar sobre o que está acontecendo no mundo dos fatos, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem consciência do que está fazendo, porque ele está errando sobre o que está acontecendo no mundo dos fatos, e por isso ele não sabe que está realizando uma elementar do tipo. Né? O exemplo de sempre dos manuais é aquele do urso. Né? Então, o sujeito quer matar um urso, é um exemplo bem alemão mesmo. Né? Não vai matar urso aqui no Brasil. Mas o sujeito vai matar urso, ele vai para a floresta, caça urso, e ele fica ali com a espingardinha esperando um urso aparecer, morrendo de medo do urso também. É a primeira vez que ele vai caçar sozinho. Né? E aí ele pega e escuta um barulho estranho e olha para o lado, tem um arbusto, né, se mexendo assim violentamente. Ele olha e fala, é um urso, pá, atira. Quando ele se aproxima era um outro caçador que tinha percebido a presença dele, estava vindo, não é? Para, sei lá, combinar alguma coisa aí, para agilizar a caça, para que um ajudasse o outro. Mas ele imaginou que era um urso. Bom, ele tinha consciência que matava? Tinha. Ele tinha consciência que matava alguém? Não, ele pensou que matava um urso. Então, por equivocada compreensão da situação de fato, ele não sabia que realizava a elementar alguém. Ele pensou que estava matando um urso, ele pensou que estava matando algo, um bicho. E ele estava matando uma pessoa. Por equivocada compreensão da situação de fato, ele não sabia que realizava elementar alguém. Erro de tipo sobre elementar. Tá? Tá. Gente, qual é a consequência de um erro de tipo sobre elementar? Olha bem para o conceito que está aí. Tá olhando? Tá beleza? Tá. Por equivocada compreensão da realidade fática, o sujeito não sabe, não tem consciência. Presta atenção nesse não tem consciência. Tá prestando atenção? Tá bom. Aí eu vou te lembrar do conceito de dolo. Lembra o que é dolo? Dolo é consciência e vontade. Ora, se no erro de tipo sobreelementar o sujeito não tem consciência do que faz, ele não tem dolo, porque dolo é consciência e vontade.
Qual é a consequência de se reconhecer que o sujeito estava em erro de tipo sobreelementar? Afasta o dolo. Ele não pode responder por crime doloso. Fim de conversa. Repito, o erro de tipo sobreelementar sempre afasta o dolo. Tá? Então perceba a importância disso enquanto tese de defesa. Né? Ora, afastado o dolo, muitos crimes nem têm forma culposa, o cara vai ser absolvido. Mesmo que o crime tenha forma culposa, pode ser que o cara responda por culpa, a gente já vai falar disso, né? Mas a forma dolosa, que é a mais grave, que tem as penas mais severas, já está afastada. Então isso é uma baita tese de defesa, a defesa sempre alega, sempre tenta alegar, a acusação sempre tenta rebater, o juiz sempre tem que enfrentar. Por isso que cai em todas as provas públicas. Tá? Tá. Vamos prosseguir. Esse erro de tipo sobreelementar, ele pode ser classificado como? Ele pode ser classificado como inevitável, também chamado invencível, excusável, ou evitável, também chamado vencível ou inexcusável. Tá. Vamos começar pela letra A. Vamos começar pela letra A. O que é um erro de tipo sobreelementar? Inevitável. O que é inevitável? Anota aí, guarda, decora aí, ó. Inevitável é aquele que o cuidado comum não evitaria. Repito, é aquele que o cuidado comum não evitaria. Ou seja, o resultado lesivo não deriva de um descuido. Ou seja, o resultado lesivo não deriva de um descuido. Como assim, Gustavo? No erro de tipo inevitável, o sujeito, ele errou, ele não sabia que estava realizando as elementares do tipo, já não tem dolo, só que esse erro não foi por falta de cuidado. Não faltou cuidado. Mesmo com o cuidado comum, ele teria incidido em erro e teria provocado a lesão. Então, não teve descuido. Ainda que ele tivesse tomado cuidado, e pode ser que ele tenha, inclusive, tomado cuidado, né, o erro ia acontecer do mesmo jeito, a lesão ia acontecer do mesmo jeito. Então, como não teve descuido, como o resultado lesivo não advém de um descuido, qual a consequência? Olha aí na letra A, qual a consequência? Afasta a culpa. Por que afasta a culpa? Porque você vai lembrar lá da aula de crime culposo que culpa é a quebra de um dever de cuidado. Culpa é um descuido. Então, se no erro inevitável o erro não deriva de um descuido, a lesão não deriva de um descuido, o sujeito não pode responder por culpa, porque culpa é descuido, culpa é a quebra de um dever de cuidado. Então, o erro sobreelementar inevitável, se o sujeito não sabia o que fazia e não teve descuido nesse erro, então, erro sobreelementar, não sabia que realizava as elementares, inevitável, não teve descuido, fica afastado tanto o dolo, porque ele está em erro sobreelementar, como a culpa, porque o erro é inevitável. Sem dolo e sem culpa, sem dúvida, o fato é atípico e o cara está absolvido. Tá? Tá. Eu vou dar exemplo, prometo, já vou dar exemplo. Mas até aqui, teoricamente, deu para pegar? Antes de chegar nos exemplos, os mais famosos, sempre lembrados, quer no dia a dia, quer nas provas públicas, eu já quero ir para a letra B. Olha aí, ó. O erro sobreelementar também pode ser classificado como evitável. Aí pensa comigo, se inevitável é aquele que o cuidado comum não evitaria, adivinha o que é o erro evitável? Evitável é aquele que o cuidado comum evitaria. Ou seja, o autor foi descuidado. Então, na letra B, no erro evitável, um cuidado comum evitaria.
se o cuidado comum evitaria e o cara não evitou, é porque ele não tomou o cuidado comum, né? Tá? Então, evitável é aquele que o cuidado comum evitaria. Ou seja, o autor rompeu o dever de cuidado. O autor foi descuidado. Ele foi descuidado. O erro deriva de um descuido. O resultado lesivo deriva de um descuido. Bom, se o erro deriva de um descuido, se o resultado lesivo deriva de um descuido, culpa é descuido. Então ele pode responder pelo crime culposo. Mas olha o que está escrito aqui no quadrinho, ó, que ele responde pelo crime culposo se previsto. Por que ser previsto? Porque nem todo crime é punido na forma culposa. Então, se ele agiu com descuido, ele vai responder pelo crime culposo se existir aquele crime culposo. Mas tem muito crime que não tem forma culposa. Dano não tem forma culposa, por exemplo. E se não tiver forma culposa? Ele está absolvido. Aí ele está absolvido. Tá? Joia? Perdão. Antes, então, de chegar no exemplo, eu vou percorrer esse percurso lógico aí que a gente tem que fazer para compreender o erro sobreelementar. Erro sobreelementar, o erro de tipo sobreelementar, que está lá no artigo 20 caput. Artigo 20 caput do Código Penal. Vamos lá, ó. Se o sujeito, por errar sobre as circunstâncias de fato, não sabia que realizava elementares do tipo, não sabia que estava matando alguém, não sabia que estava pegando coisa alheia, não sabia que estava falsificando, usando documento falso, né? Então, se ele não sabia que realizava as elementares do tipo, isso é um erro de tipo sobre elementar, exclui o dolo. Se ele errou como qualquer outro erraria, sem ter descuido, não foi descuidado, né? A lesão não advém de descuido, ele tomou os cuidados devidos, ou mesmo se tivesse tomado cuidado, não evitaria. Né? Se o erro não deriva de um descuido, se o estado lesivo não deriva de um descuido, esse erro é classificado como inevitável. Se é inevitável, se o cuidado devido não evitaria, não teve descuido, fica afastado da culpa, porque culpa é descuido. Sem dolo e sem culpa, sem dúvida, ele está absolvido. Né? Agora, se ele foi descuidado nesse erro, ele devia ter prestado mais atenção se era um sujeito, se era um urso, ele devia ter percebido que o documento era falso, ele deveria ter percebido, ele foi descuidado, ele foi temerário ali, pegando aquele documento sem olhar direito, dando tiro sem nem olhar para o lado, né? Não, ele foi descuidado, então ele pode responder por culpa se previsto. Tá? Tá. Beleza? Exemplos. Gente, os exemplos de sempre. Primeiro, o exemplo do tráfico de drogas. Então é aquele caso do sujeito, caiu em tudo que é prova, né? Do sujeito que está viajando para a casa de um primo, que fica longe, né? Então imagina que o cara mora no norte do Brasil, ele vai viajar para o sul, ele mora no sul, vai para o norte, do leste para o oeste para o leste. Bom, aí chega lá um vizinho e fala, você está indo lá para aquela cidade, lá do outro lado do Brasil? Eu tô, rapaz, sabe o que é? Eu tenho um parente lá que veio para cá há um tempo atrás, voltou e esqueceu uma mala cheia de coisa importante para ele, roupas importantes. Poxa, né? Você não levaria? Ah, a mala? Leva, ó, tá aqui, ó, roupa, tal, abre, né? Ah, tá bom, levo, claro. Pega a mala, e leva na viagem. No meio do caminho a polícia para, vem o cão farejador, fareja a mala, abre a mala, no meio das roupas lá tal, droga. Tá? O sujeito que transportava, ele sabia que estava transportando alguma coisa, ele sabia que transportava droga. Não. Então ele está em erro de tipo sobre elementar. Tá? Qual é a consequência do erro de tipo sobre elementar? Afasta o dolo. Dependendo do caso concreto, você pode concluir que ele tinha examinado as roupas, que ele conhecia bem o vizinho, que ele imaginou que a história era verossímil, ele tinha conhecido o parente, que ele tinha ouvido falar da mala e tal, que ele não teria sido descuidado. Bom, se ele não foi descuidado, né, se o sujeito foi muito ardiloso, conseguiu esconder muito bem a droga, ele revistou e não encontrou nada de errado, tal, se ele não foi descuidado, fica afastado da culpa, ele está absolvido. E se ele foi descuidado? Imagina que ele nem deu nenhuma, né? Não deu maior atenção, simplesmente pegou a mala, nem conhece direito o vizinho, nem tinha ouvido falar da história, nem que sabia o que tinha na mala. Foi super descuidado. Ah, então ele pode responder por culpa se previsto crime culposo. Existe tráfico de drogas culposo? Não. Então ele está absolvido do mesmo jeito. Tá? Olha como é importante a discussão dessa tese.
Tá? Ai, Gustavo, então é muito fácil absolver. Não é muito fácil absolver porque não é muito fácil convencer que ele não sabia que estava levando a droga. Né? A produção dessa prova é uma prova difícil de se produzir no mundo dos fatos. Mas, em tese, numa prova pública, numa prova da OAB, num concurso público, isso já está no enunciado. E se está no enunciado, você consegue trazer o gabarito. Tá? Tá. Mas sim, já ganhei muitos casos de tráfico alegando erro de tipo em casos parecidos, quando eu consegui convencer o juiz que o sujeito realmente não sabia o que levava. Tá? A mesma coisa no chamado estupro de vulnerável. Lembra 217A, quando o sujeito pratica atos libidinosos com menor de 14 anos? Pois bem, já vi muitos casos em que o sujeito pratica atos libidinosos com alguém que ele conheceu naquela noite, que disse que tinha 15, 16 anos, aparentava ter 15, 16 anos, né? O sujeito realmente acredita que está praticando atos libidinosos com alguém com 15 ou 16 anos. Na manhã seguinte, né, ele é alertado, ó, sabe aquela pessoa que você ficou ontem à noite? Sei, rapaz, tem 13 anos, nossa, né? Falou que tinha 15, todo mundo disse que tinha 15, me mostrou um RG, estava lá, eu conferi, tinha 15. Não, RG falso, você escutou errado, confundiram com o irmão, confundiram com o primo, não sei o quê. Bom, o sujeito sabia que estava praticando um ato libidinoso com menor de 14? Não. Então ele errou sobre elementar menor de 14. Erro de tipo sobre elementar, exclui o dolo. Se ele tomou, né, se a pessoa, se o autor aqui tomou todos os cuidados, perguntou para as pessoas, perguntou para a própria pessoa com quem ele estava se relacionando, chegou a ver documento, né? Já tive caso assim. O sujeito falou, mas eu vi o documento estava lá, tinha 16 anos, o documento era falso. Né? Não teve descuido. Se não teve descuido, erro de tipo sobre elementar inevitável, afasta a culpa. Sem dolo e sem culpa está absolvido. Se o sujeito foi descuidado, né? Não, mas aparentava ter mais de 14. Mas você não perguntou para ninguém, você não falou documento, você não viu. Não, poxa, estava lá, todo mundo meio alto com bebida, todo mundo lá no meio da balada e não sei o quê. Né? O sujeito foi descuidado. Tá, se ele foi descuidado, isso é um erro de tipo sobre elementar, evitável. Evitável responde por culpa ser previsto. Existe estupro de vulnerável culposo? Não existe. Está absolvido do mesmo jeito. E aqui eu já vi muitos casos na prática de absolvição, mas muitos, muitos, muitos. Aqui costuma ser bem mais fácil convencer o julgador de que o sujeito não sabia da idade da vítima. Tá? Tá. Deu para pegar? Tá joia? Matéria super, super, super importante, hein? Lembra disso. E qualquer dúvida, qualquer observação, manda para mim aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Será um prazer poder conversar com você a respeito desse assunto. Tá legal? Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.